A igreja sempre viu no matrimônio uma grande dádiva de Deus, até porque a Bíblia compara o amor de Deus, o mistério de Deus, ao casamento. Reginaldo, eu vou ter que vir aqui à frente, porque muita gente não está me vendo. Então, o matrimônio, ele é uma imagem do amor de Deus para com o seu povo. Então, quando nós lemos esta parte na missa, na Bíblia, que fala desse amor de Deus, o Deus como noivo, e a noiva é a igreja, a noiva é o povo de Deus. Se vocês lerem o livro dos Cânticos no Antigo Testamento, ele é um livro que não fala de Deus, não tem o nome de Deus nele. É o esposo, o namorado e a namorada. No namorado, no amante, no amado, melhor, nós temos Deus. Naquela que é amada, nós temos o povo de Israel. E o Novo Testamento, São Paulo vai dizer muitas vezes desta união de Cristo com a igreja, comparando isso ao casamento. Tanto que Deus valoriza o casamento abençoado por Ele. Porque muita gente diz, amigado com fé, casado é. Não, não é verdade isso. Isso é uma coisa pagã, que tem muito aqui no Tocantins, em Goiás, tem muita gente que fala isso. Agora, as coisas de Deus são para poucos. Muitos não dão conta. Muita gente não tem um interior fortalecido para viver o casamento. Porque o direito canônico da igreja, do cano 1055 até o cano 1165, fala só do casamento, dos impedimentos, das obrigações, de tudo que um casal católico deve viver. Quem quer viver sua fé católica, quem quer viver na graça de Deus, salvar sua alma, como católico, precisa obedecer aquilo que Deus nos ensina através da igreja. Porque a igreja, gente, ela é maior do que o Papa, é maior do que o bispo, do que o padre, do que todos nós. A igreja é o mistério de Cristo. Na igreja, nós somos os filhos da igreja. Nós somos filhos, pelo batismo. Mas é tão difícil viver as coisas da igreja. É difícil, mas e viver as coisas do mundo? É tão fácil viver as coisas do mundo. Mas olha o rosto de quem vive no mundo. Não é feliz. Uma pessoa que vive nos vícios, uma pessoa que troca de companheiro no casamento, na união, todo ano, isso não traz felicidade. A felicidade nossa não é o prazer, mas é esta força interior que as nossas atitudes causam em nós. Isso é bonito. Por isso que João Paulo II disse, o casamento é carregar a cruz, a dois. Porque você carrega a cruz do esposo, o esposo carrega a cruz do marido, os dois carregam as cruzes dos filhos, às vezes os filhos carregam a cruz dos seus pais, idosos e sofridos. Então na vida, gente, nós precisamos entender, a vida não é fácil, viver não é fácil, é preciso ter fé. Porque na vida a gente ama e sofre. É duas coisas que marcam a nossa vida neste mundo: amor e sofrimento. Santo Agostinho diz, o sofrimento já começa com o nascimento. Quando você nasce, você já começa a sofrer. E a família é isso. Família não é fácil. Às vezes o pai e a mãe aqui de dentro da igreja participa, comunga, tem uma vivência bonita, mas os filhos às vezes não seguem os pais, porque as influências de uma tia, de um primo, na escola, alguém que dá um mau exemplo, e às vezes o menino acha que aquilo é bonito e começa a achar que o pai e a mãe são totalmente errados. Aí cai nas drogas,
Não é fácil. A família é sempre carregada de surpresas. Quem dá conta de educar bem os filhos, de ajudar os filhos desde pequenininhos a ter a graça de Deus no coração, é uma graça, é uma felicidade. Agora, os caminhos para viver bem a família são caminhos fáceis. Os sacramentos. Você casou na igreja no sábado, amanhã já está a missa do domingo, já é para você e ela participar. A missa dominical, só mesmo quando não tiver jeito, for uma coisa justificada. A missa, a oração a dois. Aqui muitos de vocês casais não conseguem rezar juntos, mas não consegue mesmo. Isso é um treino. Se o casal não se propor a rezar o terço, alguma oração, um salmo junto, não é fácil. E às vezes a gente vai cobrar isso dos casais, aí a mulher fala, eu rezo, ou ele fala, eu também rezo, mas não rezamos juntos. Às vezes nem sozinho reza. A gente às vezes deita como um bicho, levanta como bicho, anda igual bicho, come igual bicho e deita à noite de novo como bicho. Quer dizer, sem pensar em Deus. A família precisa ter o altar. E eu vou falar de 3 mesas importantes para a família católica. A primeira mesa é aquela mesa lá da cozinha de vocês. Pode ser uma casinha bem pobre, mas você tem condição de ter uma mesa onde vocês podem sentar para comer. A mesa. Onde o pai ou a mãe abençoam a comida. Porque na casa o pai e a mãe faz a vez sacerdotal da família. O pai e a mãe devem rezar com os alimentos. Pedir a Deus a bênção para esses alimentos. Se tem algum alimento contaminado espiritualmente, perde a contaminação com a bênção que o pai ou a mãe dão à mesa. E ali a família deve comer juntos. Eu sei que hoje é muito complicado, mas pelo menos uma vez na semana a família deve sentar junto para comer, deixar o celular lá em cima do sofá, larga lá o celular, desliga a televisão, para a família viver. É a mesa da comida, mesmo que seja um arroz com feijão e um quibe, mas é comida, vocês vão comer juntos. Ali o pai ajudando a servir, a mãe depois lava as vasilhas tudo junto. Às vezes no domingo todo mundo ajudando a fazer o almoço. Um faz uma coisa, outro faz a salada, um faz isso, outro cuida do arroz. É bonito isso. A família fazendo essa solidariedade. Essa é a mesa da refeição, que a gente precisa valorizar. São 4, 5, 6 pessoas, sentam juntos para comer. Não é um pegar o prato e ir lá para a televisão, o outro ficar comendo e zapeando. Esquisito isso. Ou o casal que está namorando já vai comer e namorar lá na sala. Não tem aquela união, não tem unidade na família. A gente precisa recuperar isso. A família precisa comer pelo menos uma vez na semana juntos. Quem faz isso aqui? Levanta a mão. Alguns já faz. Todos precisam fazer. Isso faz bem. Depois a segunda mesa é a cama do casal, o quarto do casal. A cama é uma mesa, é um altar, onde o esposo e a esposa dormem, onde tem suas intimidades. O quarto do casal deve ser um lugar muito sagrado, onde os filhos não têm acesso. Criança pode ficar até os 3 meses ali com os pais, depois no berço, no quarto para lá. O quarto é do casal, é do esposo e da esposa, não é lugar dos meninos ficar dormindo. Eu não vejo com bons olhos. Tem casais que filhos dormem a vida toda com o pai e a mãe. Isso tira a liberdade do casal, psicologicamente não faz bem. Lugar dos meninos é nos seus quartos. O quarto do papai e da mamãe é dos dois e pronto. Mas é uma danação que os filhos têm de dormir na cama dos pais. Isso quando eu era criança, eu tinha essa tentativa. A minha mãe não deixava, apesar da gente
muito próximo, ali naquela casa pobre de roça, mas na cama do meu pai e da minha mãe a gente não dormia, era deles, né? Porque os filhos, às vezes, atrapalham muito a intimidade do casal. O casal está tendo seus momentos e às vezes o filho está lá batendo na porta. Acho que os pais têm que botar ordem nos filhos. De noite não se bate na porta do quarto. Pronto, acabou a história. Porque senão toda hora, pai, ele está me batendo, mãe, ele está me batendo. Cansa o casal. O casal não tem liberdade. O quarto de vocês é sagrado. Deve ter um bonito crucifixo, imagem de Nossa Senhora. Tira a televisão de dentro do quarto de vocês. Televisão é lá na sala. Desligue o celular ou coloque o celular fora. Fica um no canto, outro no canto com o celular. Não conversa, não dialoga, não fala sobre os filhos, não fala sobre os negócios. A família vai morrendo assim. Vai perdendo essa alegria. Vocês casais têm que dialogar. Tem que amar um ao outro. Embora a gente sabe que às vezes não é o amor que segura o casamento, mas a responsabilidade. Eu perguntei minha avó, quando fez 57 anos de casado, se ela amou meu avô toda a vida. Ela falou, não, meu filho, só depois dos 30 anos de casado que eu passei a amar seu avô. Ela não amava. Os velhos juntaram lá, casaram os dois, eles nem se conheciam. Ela foi para o casamento com 15 anos, ele com 18, mas viveram, criaram muitos filhos, uma família numerosa, 9 filhos, mas com responsabilidade. Hoje qualquer coisa separa, qualquer coisa. Não é assim, o casal cristão, por isso que o casamento precisa ser bem combinado. Porque se o rapaz é da igreja, casa com uma mulher que não é da igreja, não dá certo. O namoro é um tempo de conhecimento um do outro e da família um do outro. Aí depois vem reclamar, a mãe dela é muito difícil. Mas você já conhecia. Não tem que se reclamar, você já conhecia que ela era desse jeito. Você casou com ela sabendo que quando você casa com uma pessoa, você casa também com a família dela. Não dá para ignorar. Às vezes você tem que engolir sapo para manter bem seu casamento. Porque você tem sogra que é mãe, que é um doce. Como outro dia uma mulher me dizia, minha sogra é melhor do que a minha mãe 20 vezes. Eu encontrei na minha sogra a mãe que eu não tive. Aí a mãe dela fica com ciúmes e brigando, né? Mas é porque foi uma mãe destemperada. Uma mãe sem religião, vivia em tudo quanto é coisa de religião, não deu formação para os filhos. Então o quarto do casal é o lugar do terço. O casal que reza o terço juntos, pelo menos 1, 2 ou 3 vezes na semana, nunca o demônio vai tentar. O problema é rezar, mas não reza. Vocês imaginam um casal que está com problemas, vem os dois aqui no Santíssimo rezar, fazer meia hora de oração, rezar um terço, falar com Jesus, entregar a dificuldade. Sempre que os casais vêm me procurar para se separar, eu pergunto, vocês decidiram a separação lá no Santíssimo? Nunca achei um que decidiu separar ali. Eles separam por causa das brigas, por causa das confissões, dos vazios, né? A gente percebe hoje muitos casais frios. Às vezes o marido, com a cachaça, com os vícios, acaba esfriando o amor da esposa. Mas nós temos muitas mulheres que esfriam com seus maridos. Muitas. Vai matando o casamento. Não é assim. O casamento precisa de diálogo, precisa de conversa. O casal precisa namorar. De vez em quando o casal precisa sair, tomar um sorvete junto, conversar, viver essa jovialidade do casamento. O casal precisa disso. Às vezes a gente precisa promover isso. E a terceira mesa é essa, que é o altar onde o casal
comunga Jesus, comunga a Sagrada Hóstia, sobretudo no domingo, vem os dois, juntos, casais que confessam, que buscam a confissão, não está bem, confessa para poder comungar. Quem está amigado, quem está casado só no civil, procura legalizar essa situação, está vivendo bem o casamento, vamos casar na igreja, fazer a nossa confissão, voltar à nossa comunhão, para Deus nos abençoar. É tão lindo o casal que vai envelhecendo juntos, né? Tão bonito isso. Tem muitos casais idosos que quando um morre, o outro não aguenta, logo morre, porque viveram aí 50, 60, 70 anos juntos, criou os filhos, sofreram tanto, viveram as alegrias, também as tristezas, então tem aquela unidade um com o outro, é realmente um só coração e uma só carne. Então quando acontece de ter a separação pela morte, é muito triste, tem muitos que não aguentam. Minha avó, quando meu avô morreu, minha avó materna, meu avô paterno não conheci, eu animei muito a ela, para ela superar aquele vazio, porque ela dizia, mas não aguento ficar sem meu velho. É assim mesmo. Mas depois ela foi lutando, e viveu alguns anos depois, mas quando a filha dela, que cuidava dela, veio a falecer com um derrame, um AVC, então nós tivemos 2 velórios na família. Enterramos nossa tia na terça, parece, na quarta, e nossa avó na sexta. Ela não aguentou, ela entrou numa profunda tristeza e acabou vindo a falecer na mesma semana, porque ela tinha esse apego muito grande à filha. Então a família é isso. O pessoal fala assim, casamento está em crise. Eu não concordo com isso. O casamento não está em crise porque ele é de Deus, ele é bom, tudo que Deus faz é bom. Quem está em crise é o povo, as pessoas estão em crise. A igreja não está em crise, que a igreja é o mistério de Cristo. Quem está em crise? A humanidade. Nós somos uma humanidade doente, nós estamos em crise, precisamos de cura, precisamos das bênçãos de Deus. Por isso que a família, quando ela é unida, ela se torna uma tenda de Deus, onde a graça acontece, onde acontece o diálogo, a educação dos filhos, onde a família vai crescendo. É isso que a gente precisa trabalhar. A nossa casa deve ser uma casa de oração, como diz a Bíblia. Uma casa católica, ela precisa ter sinais católicos, o presépio, a cruz, uma imagem de Nossa Senhora, de um santo que a família gosta, o terço, o rosário, Sagrada Escritura. Numa família católica, você não pode achar fotos pornográficas no quarto, coisas estranhas, músicas indecentes, coisas que não combinam com Deus, não pode estar dentro da nossa casa. Na nossa casa, nós devemos ter tudo aquilo que nos ajuda. E um casal nunca deve levantar sem falar um com o outro. Dá um abraço ao levantar, ao chegar à tarde, ao sair. Os filhos precisam aprender a tomar a bênção dos seus pais quando sai, quando chega. Chamar o pai de senhor, a mãe de senhora, isso não é cafona não, cafona para o mundo, porque muitas coisas estão acontecendo hoje, porque os filhos não têm a bênção do pai e da mãe. Pai, mãe, avós, tio, pode abençoar, e quando você pede a bênção, Deus abre o caminho do coração. Eu lembro quando a gente era menino, a gente ia para a casa do meu avô, que era uma casa imensa, aquele tanto de filho, aquele tanto de gente. Então os filhos começavam, bença pai, Deus te abençoe, bença mãe, o outro daqui, os netos, bença avô, Deus te abençoe, bença mãe, Deus te abençoe. Aquela palavra Deus te abençoe, ela é muito doce, ela entra no coração da gente, porque nós temos que ter a bênção e não a maldição. Pai e mãe não pode amaldiçoar filho. Ah, menino, você é filho do capeta. Como é que você fala um trem desse?
Ah, filho do diabo, sai para lá, Satanás. Não, não é assim que você trata filhos. Os filhos não podem ser amaldiçoados. Tem que ter a bênção, porque é a bênção que faz a família crescer. São essas palavras que eu queria deixar para vocês. Dizer que um casal deve ser fecundo, deve ter os filhos. Hoje as pessoas não querem ter filhos. Se a gente organizar a vida, tem condição de criar os filhos. Mas o mundo vai falando na nossa cabeça, você não precisa ter filho. Tem muitas mulheres que não querem ter filho. Casamento na igreja, se os dois casam com a intenção de não ter filho, o casamento é nulo. Porque o casamento tem dupla finalidade: o amor do casal, a criação e educação dos filhos. E os pais têm a autoridade de educar seus filhos. Isso é bonito, Deus deixou assim. Então agora nós abrimos momentos para perguntas. Eu peço que alguém traga o microfone de fio para mim aqui. Alguém daí, por favor. E alguém fica com esse microfone para fazer as perguntas. Obrigado. Se alguém tem alguma pergunta sobre este assunto, fique à vontade. Você fica com o microfone na mão, fica em pé aqui para levar para quem quiser perguntar. Sim. Se alguém quer perguntar, levanta a mão, ela leva o microfone. Vamos ver. Quantos filhos você tem? 2. Dona Daí, uma pergunta: quais são os casos que a igreja considera a nulidade do casamento feito? São muitos, são vários casos. Tem as nulidades por elementos formais, quando não se faz o processo. O casal casou aqui, mas eu vim lá de Formosa, fiz o casamento sem autorização do padre. Deus li, o casamento é nulo, erro de forma. Então o processo é errado. Uma pessoa que casa, mente que é batizado, não é batizado. Aí você não acha o batistério. Ou foi batizado numa igreja que a gente não aceita o batismo. Quando uma pessoa casa com má intenção. Eu tive um casamento, só para dar um caso, você pode sentar, a hora que fazer a pergunta você levanta. Eu tive um caso, por exemplo, que vieram para casar, eu era padre novo. Eu falei: vocês não estão preparados, vamos esperar 6 meses. Esperaram, mas eu via que não dava certo. Aí casou num sábado, na quinta-feira foi o chá de panelas, já fizeram na casa onde eles iam morar, e ele ficou morando na casa na quinta noite, na sexta até o sábado. Então na quinta noite e na sexta noite a amante dele ficou dormindo com ele na casa onde eles foram morar no sábado. Casaram e 28 dias depois ela descobriu que esse casamento é nulo. Ele não é aquele homem ou mulher que antes de casar trai no namoro, no noivado. Isso é muito grave. Depois trai dentro do casamento, revela, segundo o direito canônico, a incapacidade para a fidelidade. Pessoas, um irmão que casa com uma irmã. Eu já quase fiz um casamento desse, porque a menina não tinha pai e nem o menino. E aí a gente tem que ter cuidado. Aí fui investigando, descobri que eles eram filhos do mesmo pai. Eram cidades vizinhas. Não sei o que deu na minha cabeça, que eu comecei a investigar e botei eles para conversar. E as mães falaram quem que era o pai, e era o mesmo pai. Então isso não pode, irmão com irmão não pode casar. Primo, que a gente chama primo primeiro, mas no direito canônico é 4º grau, não pode se casar sem autorização do bispo. Por exemplo,
A menina é irmã, é filha, a mãe dela, a irmã da mãe dela é mãe também do rapaz. Então os dois são primos primeiro. No direito a gente conta lá pelos pais, dá 4º grau. Tem que ter autorização do bispo e o padre tem que justificar se estão preparados para casar. O casamento de uma pessoa católica com um evangélico, se o bispo não der a dispensa, é nulo. O casamento de um católico com uma pessoa não batizada, que na verdade não é um casamento, é uma licença que o bispo dá para um casamento natural. Se não tem autorização do bispo, é nulo também. Então, uma pessoa que teve cachumba, o homem teve cachumba, desceu a cachumba, ele ficou estéril. Ele sabe que não pode ser pai. Ele tem 0 esperma. Não tem esperma vivo. Ele sabe. Mas ele não conta para a noiva. E a noiva conversa com ele o tempo todo, quantos filhos vão querer, tal. Vem 1 ano, vem 2 anos, 3 anos, ele não quer fazer exame, até que resolve fazer o exame. E aí o médico fala, você não tem condição. E ela descobre através da irmã dele, que fala, não, mas meu irmão já casou, já sabia que não podia ser pai. Ele fez exame. Ele não tem condição de ser pai. Esse casamento é nulo porque ele escondeu uma propriedade essencial do casamento, que é a geração dos filhos. Agora, se ele dissesse para ela, eu sou estéril, e ela quisesse a si mesma casar com ele, aí não é nulo. Casamento obrigado. Engravidou a moça, o pai da moça disse, ou casa ou morre. O padre não fica sabendo, depois não dá certo, mas descobre, então aí se monta um processo, as duas partes são ouvidas e as testemunhas e a igreja julga se houve ou não o sacramento. Porque quem faz o casamento não é o padre, são os dois. O padre assiste, ele fala, eu te recebo, ela, eu te recebo. Eles que casam. Agora, para que o casamento aconteça, para que o sacramento entre na vida deles, é preciso que haja liberdade, que haja um consentimento verdadeiro. Aí na hora de falar, eu te recebo, mas fala só da boca para fora, está casando obrigado. Então esse casamento também é nulo, não tem a graça de Deus. Por isso que tem um processo que o padre faz 3, 4, 5 meses antes do casamento para investigar essas coisas, para conversar, para ver se não tem impedimentos. Amém. Leva ali que ele tem uma pergunta. A minha pergunta é sobre a confissão, Dona Daí. Por exemplo, tem um casal que está vivendo uma vivência difícil. O sacerdote pode receber o esposo e a esposa para essa confissão? A confissão é intimamente pessoal, com uma reserva absoluta de sigilo de confissão. Casal nunca confessa junto, nunca. Não pode ter uma conversa. Ao casal chega, padre, nós queremos uma direção espiritual para o nosso casamento. Nós estamos tendo essa dificuldade. Tudo bem, o padre pode orientar, fazer uma bênção. Nós queremos confessar, então primeiro, quem vai primeiro? Ele ou ela? Então venha você, confessa, depois. Aí ele chega para confessar. Então, certamente minha mulher já falou disso. Não sei de nada. É você que vai falar os seus pecados. Então, na confissão, sigilo absoluto. O padre que revela segredo de confissão é suspenso imediatamente. Não tem choro. Padre que revela segredo de confissão não pode ficar na igreja. O bispo faz o processo, manda para a penitenciaria apostólica de Roma e é suspenso. Por isso, não pode casal confessar juntos. Ela é lá da Itália, vem confessar. Eu não sei italiano, mas o Reginaldo sabe italiano. E ela quer confessar, ela aceita confessar com o intérprete.
ele vai fazer um juramento que vai traduzir a confissão dela para mim, sem jamais revelar o segredo de confissão. Um juramento. Ela aceitou. Então, confissão com intérprete. Intérprete de Libras, da mesma forma. Você vai casar os meninos que são mudos e surdos. Então, eu não sei linguagem de Libra. Eu posso nomear alguém que eles aceitam. A pessoa faz um juramento no Santíssimo que vai traduzir a linguagem de sinais dos pecados deles, sem revelar jamais esse segredo. Você pode fazer isso. Não se confessa por telefone, nem por videoconferência. A confissão é auricular e deveria ser no confessionário, o padre escondido dentro daquele caixote e o penitente do outro lado por aqueles buraquinhos. Deveria ser assim. Está voltando muito os confessionários. Aqui certamente no passado tinha o confessionário, que agora a confissão virou terapia psicológica. Você senta, a pessoa senta do lado, você vai conversando e vira conversa e não é confissão. Confissão é 5 pontos. Primeiro, você arrepende dos pecados. Pode até anotar, para não esquecer. Exame de consciência, declinação dos pecados e arrependimento. Confissão, com dor no coração. Confissão é a coisa mais terrível na igreja, é a coisa mais difícil. E depois, a absolvição do padre e a satisfação, que é a penitência que você deve cumprir. Confissão é isso. Aqui tem muitos de vocês que têm 30, 40 anos que não confessam. Só de olhar no rosto você já sabe. Porque não confessa. Acho que não deve confessar, que é bobagem confessar. Vocês vão entender essas coisas na hora da morte. Na hora que você morrer, você vai entender isso. A gente vai entender as coisas na hora da morte. Então é melhor arrumar o caminho agora, para quando chegar na morte você estar em paz. Tem mais alguma pergunta? Só mais 3 perguntas para nós terminar, porque já tem gente olhando no relógio. Se alguém tiver que sair, não preocupa não, pode sair. Porque às vezes tem compromisso em casa, alguma coisa. Dona Adair, assim, as pessoas se conhecem, né? Um rapaz, a moça, aí namorando, aí resolve casar. Aí se né, tem um filho, né? E não fala para o outro, né? Se a mulher tem um filho, né? Já não é moça, mas tem um filho. E aí vão casar e não fala. Pode cancelar, anular o casamento? Escondeu Porque eu conheci um caso assim. Pode sim, porque ele escondeu algo muito sério. Tanto que ele mentiu, porque essa pergunta existe lá na entrevista. Tem filhos? A gente pergunta. Eu já tive um caso que terminou o namoro na minha frente, o noivado. Porque ele tinha um filho e ela não sabia. E eu apertei ele contou. Aí eu falei, você tem que contar para ela. Ela não aceitou. Porque quando ele falou quem era até uma parente dele, que tinha esse filho, ninguém sabia quem era e era ele. Então, o casamento tem que ser claro. Ele tem que ser um vidro que você olhe o outro sem nada que impede você ter a visão que o outro é. Claro que muita coisa a gente não revela. Na vivência você vai descobrindo se é nervoso, se tem paciência, se... Já teve noiva que reclama, meu marido que eu casei com ele é horrível, o que foi? Sujo demais, porco demais. A mulher é muito limpa e ele vai escovar os dentes na frente do espelho, abre aquele bocão, fica escovando, suja o espelho tudo de escuma de pasta, né? E aí ela veio reclamar, corrige, porque ela foi educada na limpeza e ele na porquice. A mãe nunca educou. Ele chega, tira o sapato na cozinha, depois joga a calça suja lá na sala, diante da televisão, depois vai tomar banho, deixa o banheiro tudo sujo, tudo bagunçado. Quer dizer, essas coisas às vezes você não descobre no namoro. Tem que acertar depois do casamento. Então você ajuda, educa ele, fala, eu quero que você seja assim, vamos fazer assim. Ele aperta a pasta de dentro lá na frente, tem que apertar de trás para frente. Ensina.
Ele não tem os bons costumes, às vezes faz as necessidades, não limpa, tudo é porco, né? Então tem que ensinar. Infelizmente acontece isso. Quando está namorando está tudo cheiroso, mas depois você vai ver que a coisa não é bem assim. São os mistérios. Aí tem que ter paciência. Você não vai jogar seu casamento fora por causa dessas coisas. Vamos ter paciência, vamos tentar ver se melhora, né? Ela vai ter que ter um pouco de paciência, ele vai ter que ter uma abertura para melhorar. Não é nada fácil. Porque tem mulher que detesta futebol. Aí casa, o marido gosta de futebol. Quantas vezes atendi isso? Falei, minha filha, tenha paciência. Assiste lá o jogo com ele de vez em quando. Lá ele gosta do time dele lá. Você senta lá um pouquinho. Não despreze ele por causa disso, não. Mesmo que você não goste. Senta lá, leva uma água para ele, está tomando lá. Que as mulheres também precisam ser boas com os maridos. Porque o feminismo tirou a beleza da mulher. Então a mulher, não vou levar um copo de água para meu marido, que isso é submissão. Não é não. Aí eu não vou colocar a comida no prato dele, que a mãe dele fazia isso, ele gosta que coloca a comida. Eu não vou colocar, porque isso é submissão. Isso é bobagem. Sirva seu marido, seja boa com ele. Que o marido também precisa ser bom com a esposa. Às vezes o marido está lá na roça, nossa, minha mulher gosta tanto de quiabo, vou passar ali na roça e levar o quiabo para ela. Ó, minha velha, trouxe aqui o quiabo. Ela fica feliz, né? Então, essas gentilezas dentro do matrimônio que precisa acontecer. Às vezes você casa com uma mulher que gosta de música clássica e você gosta de música sertaneja. Ela não gosta, ela tem nojo da música sertaneja. E ele nunca escutou música clássica. Tem que ter paciência. Mas no namoro não descobriu isso. Você tem que ir aprendendo. Casa com militar. Não sabia que militar tem dia que passa a noite na rua. Pois é, mas passa. Tem que ter paciência. Mais 2 perguntas. Se não tiver, a gente já dá a bênção final. Vai, leva a mão lá para ela, lá explica. Não, fala no microfone para todo mundo escutar. Aquela moça que o pai obriga ela a casar com um cara que ela nunca viu. Isso aí não é. E ela pega e casa. Se ela casa, minha avó casou com meu avô, eles nunca namoraram. A única vez que eles estiveram perto, que morava longe um do outro, foi quando o meu bisavô, Antônio Moisés, que é o pai da minha avó, falou para o meu bisavô Vicente Ferreira Guimarães: manda o Geracino ir lá em casa, tal dia, tal hora, para ele beber um café da Dorvina. Então ele chegou a cavalo, acanhado, não sabia nem o que era, achou que era um negócio, alguma coisa. Senta aí, está produzindo. Dorvina, faz um café para o Geracino. Então minha avó fez o café, naquele tempo daquelas xícaras esmaltadas que colocava, trouxe o café, ele bebendo o café e minha avó olhando ele beber o café. Aí ela saiu, aí meu bisavô fez algumas perguntas para ele. Era tudo analfabeto, mas tinha sabedoria. Perguntou umas coisas. Meu avô diz, ele perguntou que jeito que eu começo a chupar a cana. Como é que você começa a chupar a cana? Do pé ou da ponta? Aí meu avô falou, da ponta, que a ponta da cana é mais ruim. O mais gostoso da cana é o pé. Então o casamento é isso. Você tem que começar do mais difícil para ir para o mais bom, né? Então ele fez outras perguntas. E aí falou para o outro, não, vamos casar. 3 meses depois, eles encontraram no cartório para dar os nomes na igreja. E casaram e viveram 57 anos. Nesse caso, sim. Agora, se você... O pai chega, você vai casar com esse menino, você aceita, o casamento é válido, você aceita. Porque de repente vai viver bem.
Depende. Agora, a mulher deve falar, não aceito. Se o pai falar, eu te mato, então, se casar, o casamento é nulo. A moça não aceitou. Então, E ele disse que, o pai disse, você casa, se não some da minha casa, não considera o pai como pai, nem a mãe como mãe. Pode sumir. nesse caso... E como a filha era obediente, tinha dó da mãe, porque vivia na taca do pai. nesse caso, ela Aí deveria... ela ficou com dó de sumir da mãe. O casamento é nulo, porque ela não queria casar, e nesse caso ela deveria procurar uma tia, procurar uma avó, contar a situação e sair de casa. Hoje isso é muito difícil, porque um homem que fazer isso, hoje ele incorre na lei Maria da Penha, ele vai preso. Porque naquele tempo não tinha essas proteções, essa radicalidade, essas burrices que tinha os homens antigos, que é uma falta de Deus, é uma irresponsabilidade. Isso não pode acontecer. Os pais não podem obrigar os filhos a escolher a sua vocação. Você pode orientar. Agora, casamentos que os pais geralmente não querem, não dão certo. Porque o pai e a mãe conhecem o buraco. E ele ou ela não sabe onde está entrando. Está casando na paixão. Casamento por paixão não funciona. Sentimentos passam. Você pega uma flor de enfeite de casamento, 2, 3 dias depois as rosas caem tudo no chão, fica só o graveto de espinho. As rosas são um sentimento que passa. O graveto de espinho é o amor sofrido da cruz que fica. Casamento é cruz, é espinho. A última pergunta aqui, minha filha, traz aqui. E com a resposta à pergunta dele, eu vou dar a bênção para a gente encerrar. Pode passar para ele o microfone. Bispo, e como, não digo o senhor, a igreja, veria a situação da violência doméstica? Porque a gente sabe que existe, né? E muitas das vezes há esse casamento e se descobre no decorrer da convivência que há esse comportamento aí, muitas das vezes por parte do esposo ou vice-versa. Como se proceder nesse caso? Olha, é inadmissível espancamento dentro do casamento. Seja da parte do homem, que geralmente é mais da parte do homem, seja da parte da mulher. Porque mulher também, há mulheres que espancam o marido. Tem essas situações. Não se admite isso. Eu acho que se o casamento chegou a esse nível de coice, de espancamento, de brutalidade, de agressividade moral, chega a esse ponto, se a igreja, se o atendimento do padre, se não teve jeito, é melhor evitar uma tragédia maior. Porque o feminicídio é isso. É homens que matam mulheres. Isso é um absurdo. Um homem nunca deve espancar a mulher. Isso não é do nosso feitio. Isso é um absurdo. Um casamento com violência? Não. Nem violência verbal. Porque aí começa a brigar, ele começa a xingar de vagabunda, de puta, de isso. E xinga a mãe, xinga o pai. Você não presta, que a sua família também não presta. Como que vai viver um casamento desse? Eu geralmente oriento. Não tem jeito, separa. E às vezes é uma pessoa doente, um psicopata, porque o psicopata, né, doutor, não tem a estrela na testa. O senhor está trabalhando a psiquiatria, mas não dá para saber, essa pessoa é psicopata. Porque o psicopata, às vezes, ele é agradável, para guardar. Ele é tranquilo, mas ele tem 2, 3 personalidades, e ele tem uma personalidade de agressividade. Aí, separa, é aquela agressividade dele, é uma personalidade. Quando ele volta a uma personalidade boa, tranquila, ele vai lá chorar na porta da casa, ajoelha, pedindo para ela voltar. Ela volta, ele fica bom sempre, depois volta de novo. São pessoas com duplicidade de personalidade, que é muito difícil. Alcoolismo, drogas,
São realidades que precisa ver antes do casamento. Essas coisas, quando elas acontecem depois do casamento, traição, isso não anula o casamento. O que anula o casamento são as coisas que já tem antes do casamento e que se confirma com as realidades depois do casamento. Vocês estão entendendo isso? Então, a família cristã, ela deve viver a humildade, o amor. Há momentos de, às vezes, uma palavra trocada, às vezes ruim dentro do casamento, mas deve haver um coração aberto para perdoar, para recomeçar. Nunca é feio pedir perdão. Uma vez eu ouvi um casamento de 80 anos de casados. Eu vi numa reportagem. Foi lá na Irlanda. Aí depois eles morreram. Logo depois, passou pouco tempo, morreu. Ele com 103 anos e ela com 101 anos. E a pergunta que fizeram, o que fazer para viver bem o casamento? Eles disseram, abraçar muito, beijar muito, conversar muito, namorar muito, não xingar o outro, não brigar com o outro, é isso. Eu conheço casais que falam que nunca brigaram. Às vezes tem uma coisinha, mas tão pequena que às vezes nem sente. É aquele casal que realmente vive um para o outro. Isso é amor? Pode ser. Pode ser o amor. A gente não sabe bem o que é o amor. Eu desejo que vocês sejam famílias maravilhosas. Não desanime. O tempo é difícil, mas a gente sempre vence. Vamos ficar de pé para a bênção final. O Senhor esteja convosco. Que o bom Deus abençoe todos vocês, suas famílias, especialmente aqueles que têm doentes na família, idosos, pessoas com deficiência. Que haja muita paz no lar de vocês, que Deus abençoe a água, a comida que vocês usam no lar de vocês. Que Nossa Senhora vá à frente com os anjos e entre na sua casa. Que seu lar seja um lar abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz Deus os acompanhe.